Em pronomes 3, falaremos sobre os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem de modo vago, impreciso, à terceira pessoa gramatical do discurso ou exprimem quantidade indeterminada. Eles podem ser variáveis, sendo essa flexão em gênero ou em número, ou eles podem ser invariáveis. Nesta tabela, apresentamos os pronomes indefinidos variáveis e os pronomes indefinidos invariáveis. É importante prestar atenção, ler com atenção a tabela, a fim de reconhecer essas palavras como pronomes indefinidos quando elas aparecerem empregadas em orações. Exemplos de pronomes indefinidos empregados em orações. Na frase "alguém acabou de chegar", o verbo acabou concorda com o pronome alguém, que é o sujeito da oração, na terceira pessoa do singular. Além disso, o pronome alguém refere-se a um ser de modo vago, impreciso. Não se sabe a quem ele faz referência. Em todos viajarão amanhã, o verbo viajarão foi empregado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito todos, que também aparece na terceira pessoa do plural. Não se sabe, nessa frase, a quais ou a quantas pessoas o pronome todos se referem. Nas orações, muitos alunos faltaram à aula e conheço bastantes pessoas. Observe o S empregado na palavra bastantes. Os pronomes muitos e bastantes referem-se, respectivamente, aos substantivos alunos e pessoas, indicando uma ideia de quantidade, porém uma quantidade indeterminada. Observações importantes sobre o emprego de alguns pronomes indefinidos. Emprego dos pronomes algum, alguns, alguma, algumas. Esses pronomes podem mudar o sentido da frase, dependendo da posição em relação ao substantivo a que se referem. Se eles aparecerem depois do substantivo, terão sentido negativo e serão equivalentes ao pronome nenhum, nenhuma. Sinto que vantagem alguma ele levou nessa negociação. Sinto que vantagem nenhuma ou sinto que nenhuma vantagem. A ideia, então, como o pronome alguma está depois do substantivo vantagem, é uma ideia negativa. Por outro lado, se eles aparecerem antes do substantivo, eles terão sentido positivo. Exemplo, sinto que alguma vantagem ele levou nessa negociação. Alguma agora aparece antes do substantivo vantagem e apresenta nesta frase um sentido positivo. Emprego da palavra certo e suas flexões: certo, certa, certos, certas. Essas palavras podem funcionar como pronome indefinido ou como adjetivo, dependendo da posição em relação ao substantivo. Quando elas são empregadas antes do substantivo, devem ser classificadas como pronomes indefinidos. Exemplos: dizem que ali vivia certo agiota. Certo aparece antes de agiota, que é substantivo, e ela sempre ouvia certas desculpas do marido. Certas foi empregado antes do substantivo de desculpas. Nesses dois casos, as palavras destacadas funcionam como pronomes indefinidos. Quando essas palavras forem empregadas depois do substantivo, serão classificadas como adjetivo. A aula começou na hora certa e ele sempre adotou o procedimento certo. A palavra certa e a palavra certo foram empregadas respectivamente após os substantivos hora e procedimento, devendo então ser classificadas como adjetivo. Emprego da palavra todo e toda. Essas palavras podem ser usadas seguidas ou não de artigo. Ao utilizar o artigo, o sentido será alterado. Sem a presença do artigo, os pronomes todo e toda dão ideia de qualquer. Exemplo: todo homem tem direito ao trabalho, qualquer homem tem direito ao trabalho. E toda ajuda é bem-vinda, qualquer ajuda é bem-vinda. Ao empregarmos o artigo, as palavras todo e toda indicarão a ideia de totalidade, sendo o artigo empregado depois dos pronomes.
Ele trabalha duramente todo dia, ele trabalha duramente o dia inteiro. E ela varreu toda a sala, ela varreu a sala inteira. Com o uso do artigo depois do pronome, o significado é alterado, indicando a ideia agora de totalidade. Com o pronome todo e toda sendo usado no plural, quando eles forem empregados no plural, o artigo passa a ser obrigatório. Não existe emprego de todos e todas sem que o artigo seja empregado depois desses pronomes. Exemplo, todos os alunos compareceram à aula. Emprego do pronome nada. Dependendo do contexto, a palavra nada pode ser usada com o sentido de alguma coisa. Teria, então, nesse contexto, o sentido positivo. Exemplo, o senhor não quer comprar nada hoje? Quando alguém pergunta isso, por exemplo, a um cliente, deseja saber se o cliente quer comprar alguma coisa. A palavra nada, então, assume nesse contexto o sentido positivo. Diferentemente da palavra nada empregado no seguinte exemplo: nada me aborrece. Quando se diz nada me aborrece, o sentido aqui é um sentido negativo. Emprego do pronome qualquer. Em relação ao pronome qualquer, duas observações são importantes. A primeira observação é que a palavra tem um plural interno, diferentemente das outras palavras, que, por exemplo, fazem o plural recebendo um S ao final delas. Qualquer é a forma no singular e para sua forma no plural temos quaisquer. Acabaram acolhendo quaisquer soluções. Soluções aparecem no plural, quaisquer, tendo seu plural interno, concorda com o substantivo soluções também estando no plural. A segunda observação é referente ao sentido pejorativo que a palavra pode assumir quando empregada após o substantivo a que se refere. Exemplo, era uma cidadezinha qualquer. Quando a gente usa o emprego do pronome qualquer após o substantivo, a ideia é de uma cidadezinha sem valor, sem prestígio. A ideia é de desmerecimento. Por isso, então, cidadezinha qualquer tem um sentido pejorativo. Por último, nós temos o emprego do pronome um e suas flexões: uns, uma, umas. Como pronome indefinido, um geralmente vem empregado com o pronome indefinido outro. Exemplo, um gosta de cinema, outro de teatro. Repare ainda que nessa frase a palavra um está substituindo um substantivo, papel típico do pronome, e desempenha a função de núcleo do sujeito. Temos que relembrar também que o um, uma, uns, umas podem funcionar como numeral ou como artigo indefinido. Sendo um numeral, o um necessariamente nos remete à ideia de quantidade. Para classificarmos a palavra um como numeral, é fundamental que a frase apresente uma construção paralela empregando outro numeral. Exemplo, o juiz mostrou um cartão vermelho e 3 amarelos. Um cartão vermelho é uma ideia de quantidade, um é numeral, e 3 amarelos é justamente a ideia de quantidade especificada dentro da frase por meio do emprego do numeral 3. Para que um seja artigo indefinido, necessariamente ele vai preceder um substantivo, acrescentando-lhe a ideia de indeterminação. Um amigo me disse que preciso ter calma. Nessa última frase, fica clara a noção de ser indeterminado, não específico. É uma referência vaga ao substantivo, forma genérica, generalizada ao substantivo amigo, e sintaticamente esse artigo ele vai desempenhar a função de adjunto adnominal.